Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gonçalo Queiro, sou o chairman do Grupo Join. Espero que se mantenham ou que estejam todos seguros e em casa e com as vossas famílias neste tempo desafiante, no mínimo. Nós optámos por manter o evento, inclusivamente devido a esta nova normalidade. Acho que nós devemos e temos o dever de manter dentro do possível aquilo que nós pusermos as nossas atividades e as nossas vidas. Bom, dito isto, nós começamos com os mitos, porque nós sentimos que há uma discussão não totalmente fundamentada e muito mais, e às vezes parece um bocadinho um outro tipo de discussões em que as pessoas extremam as posições, mas sem grande fundamentação. Então, aqui o objetivo desta apresentação é falar um pouco e discutir um pouco o que, no nosso entender, são os mitos da mobilidade elétrica. E, nomeadamente, um dos mitos, um grupo de mitos que tem a ver com os mitos da pegada elétrica, ou seja, existe um curso de opinião que diz que os carros elétricos, inclusivamente, podem poluir tanto ou mais do que os carros a combustão. E o objetivo desta minha apresentação é um bocadinho desconstruir esse racional, mostrar que isso de todo não é verdade, que é precisamente o inverso, e perceber um bocadinho como é que nós chegámos um bocadinho a este. Bom, os mitos e sua origem. Nós classificamos os mitos em duas grandes categorias. Uns intencionais, que já vou falar um bocadinho sobre eles, e depois os não intencionais. O que é que são mitos intencionais? São mitos que são disseminados e são planeados divulgar para proteger um conjunto de status quo que existe. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o lobby do petróleo. Escusado se a dizer que o petróleo é a maior indústria, ou uma das maiores a nível mundial, e um terço do consumo do petróleo vai para os carros a combustão ou o transporte. Se nós quisermos, o consumo do petróleo a nível mundial é dividido em 3 terços. Um terço, um terço, um terço. Um terço para a produção de energia, um terço para a indústria, por isso, para a produção de materiais como, por exemplo, o plástico, e o terceiro terço tem a ver com a mobilidade, nomeadamente dos carros. É fácil perceber que qualquer pequena alteração no consumo de petróleo tem um impacto. Nós estamos a assistir na última semana a uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. Convém dizer que existe uma faixa muito curta entre os 48 e os 52 dólares, a partir do qual 90% dos produtores a nível mundial entram em déficit. Ou seja, existe uma enorme elasticidade na procura por preço do petróleo, significando que, do ponto de vista do mercado, mais 3 ou 4 dólares por barril de petróleo pode significar a diferença entre um poço de petróleo ser lucrativo ou ser deficitário. Bom, é apenas lógico que se nós estivermos a perceber que o impacto da mobilidade elétrica vai afetar milhões de barris de petróleo por dia, ao preço do petróleo nós estamos a falar de bilhões ou dezenas de bilhões de perda de receita. E como tal, na indústria do petróleo ninguém está verdadeiramente interessado em
em migrar para a mobilidade elétrica. E depois já vamos ver porquê, porque isto liga com toda a parte da energia, nomeadamente o sol. A segunda questão tem a ver com o lobby logístico. Ora bem, o negócio do petróleo é um negócio logístico. Nós transportamos uma molécula que está no subsolo para a superfície, depois pegamos nessa molécula e fazemos um conjunto de reações químicas que transformam o petróleo bruto nos seus refinados, por isso gasóleo, gasolina, gás, fuel óleo, etc. Mas essa molécula, para chegar a essas refinarias, primeiro já foi transportado. Por isso, temos aqui um primeiro negócio logístico Temos aqui um primeiro negócio logístico que tem a ver com o transporte do petróleo bruto. O segundo negócio logístico tem a ver com o transporte logístico já dos refinados para as bombas, que, como todos nós percebemos também no último verão, tem um elevadíssimo impacto. Por isso, do ponto de vista logístico, também não interessa que haja uma disrupção na forma como nós encaramos a energia e que essa energia, a cadeia de valor toda vai ser impactada e o valor que neste momento está retido nessa cadeia logística vai se transferir para outras cadeias logísticas ou vai totalmente desaparecer. Finalmente, o terceiro lobby tem a ver com os construtores e aqui é fácil de ver que há investimentos brutais em fábricas já feitos. O motor a combustão tem mais de 100 anos de investigação, está relativamente estabilizado e, como tal, as marcas têm todo um interesse em manter um nível de investimento controlado. Ora bem, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que um carro elétrico é totalmente diferente de um carro a combustão e, como tal, todos os construtores têm de fazer investimentos brutais que estão a impactar muito seriamente os seus resultados líquidos e que, se pudessem não o fazer, não o fariam. Por último, temos um lobby laboral. A resistência na Alemanha de transição para carros elétricos, ao contrário daquilo que se pode pensar, vem muito do próprio lobby laboral e dos sindicatos dos trabalhadores. Porquê? Porque num carro elétrico a produtividade, e já vamos ver isso, é cerca de 12 vezes a montar um carro elétrico ou produzir um carro elétrico relativamente a um carro a combustão e vão ser precisas menos pessoas com outro tipo de qualificações. E vai haver ativamente uma reconversão de emprego, mas na própria fábrica, no status quo, vai haver uma destruição de emprego. Por isso, o que vai haver, como todas as transformações, há uma reconversão de emprego de um local para outro, mas aqui vamos ter claramente um impacto laboral. E depois há os não intencionais. O que é que são os mitos não intencionais? São as opiniões cristalizadas, as pessoas sempre fizeram assim, não fundamentam a opinião, mas têm receio, é o nosso tipo de ditado velho do Restelo. As pessoas têm uma agregação, uma realidade conhecida, por isso gostam daquilo que conhecem, e o terceiro mito, eu diria que este talvez seja o mais importante de destruir, é um mito de tudo não intencional, mas as pessoas não estão a ter um pensamento holístico do ponto de vista energético. Ora bem, é impossível falar de mobilidade elétrica sem nós abordarmos a questão solar. E se nós só estivermos a ver a questão da mobilidade elétrica única e exclusivamente do ponto de vista do carro elétrico e não a ligarmos com todo o pipeline de energia, então, sim, não teremos não só a aproveitar todas as melhores capacidades da mobilidade elétrica, mas estamos claramente a ter aqui um impacto, eu não diria negativo, mas a desaproveitar grande parte das vantagens elétricas.
Por isso nós vamos ter de olhar para a mobilidade elétrica e para a captação solar num todo. Isto porquê? Porque a energia consumida pelos veículos elétricos não é pouca. Nós já abordámos este tema, por isso nós devemos estar a produzir cerca de 90 milhões de barris de petróleo por dia. Um terço é para os carros, por isso são 30 milhões de barris de petróleo. Já agora, as pessoas falam muito em barris de petróleo, um barril de petróleo tem 200 litros. Só para nós termos aqui alguma agregação ao que nós conhecemos. Ora bem, nós todos, infelizmente, nestes dias que correm, estamos focados num site que se chama worldmeters.info, que tem as estatísticas todas do coronavírus, por país, fatalidades, etc. Ora bem, esse mesmo site, antes do coronavírus, não tinha páginas sobre o coronavírus. E tem um conjunto de indicadores, de números, de contadores. É um site de contadores que tem uma data de contadores, sobretudo, sobre a população, sobre a energia, sobre a comida, sobre uma data de coisas. E eu resolvi ir ao World Meters e ir buscar esta secção de energia. Isto é de 23 de março, algures em 23 de março, e que tem estes dois números. Por isso, em cima é a energia total consumida por nós no planeta Terra. Por isso, aqui estamos a falar de qualquer coisa como 291 terawatt-hora à data e hora que eu tirei estes números. Mas a energia solar que é captada pelo planeta Terra é 6.300 vezes maior. Isto só para dizer que aquilo que nós consumimos do ponto de vista energético no planeta todo, a raça humana, é uma pequeníssima infinidade da energia capturada pela Terra através do Sol, ou seja, a emissão solar que é captada pela Terra. Bom, então eu vou analisar as 4 fases na cadeia de valor e eu subclassifiquei os mitos em 4 categorias. A primeira tem a ver com a extração de lítio e a produção das baterias. Por isso diz que a extração de lítio é altamente poluente e que produz e que gasta imensa energia. E depois a própria produção das baterias consome muita energia. Depois a produção dos carros. A seguir o carregamento elétrico. E finalmente o final de vida também é outro tópico que tem a ver com a reconversão das baterias. As pessoas estão preocupadíssimas com a reconversão das baterias, mas ninguém sabe muito, ou melhor, estão preocupadíssimos com a reciclagem das baterias. E o que eu vou mostrar é que nós não vamos fazer reciclagem, vamos fazer reconversão de baterias. Bom, ponto 1, extração de lítio. Este é mais um gráfico interessante. Nós estamos algures na 6ª posição agora de reservas de lítio. Atenção que as reservas de lítio vão começar a crescer rapidamente. Isto porquê? Porque nós não encontramos aquilo que não procuramos. E como tal, se nós não procurarmos reservas de lítio, não encontramos reservas de lítio. Até agora o lítio não era muito preciso. Nós tínhamos as nossas baterias dos telemóveis e as baterias dos portáteis que consumiam algum lítio, mas nada comparado com o lítio que é preciso para ter nas baterias dos carros. E como tal, só agora, quando eu digo só agora, estamos a falar nos últimos 2 anos e meio, é que nós começamos a ter mais sensibilidade para as minas de lítio. Só para dizer que na Austrália, em 2019, abriram 6 minas de lítio e por junho de 2019 o preço do lítio já tinha descido 35% devido a excesso de lítio no mercado. Ou seja, já não havia mercado para absorver a quantidade de lítio que se estava a extrair. Ora bem, números atuais. Para extrair 1 kg de lítio nós consumimos cerca de 2.000 litros de água. Isto são números de 2019 e temos uma taxa de recuperação de 30%. Ou seja, como é que se faz? Injeta-se água, depois deixa-se secar
e depois dessa massa que ficou mais seca, nós conseguimos extrair lítio através de um conjunto de processos. É preciso notar, mais uma vez, que esta questão do lítio é muito recente. Só nos últimos 3 anos, e muito à conta da Tesla, é que as pessoas começaram a olhar para os carros elétricos e os fabricantes começaram todos a reconverter para carros elétricos. Mas isto é um processo que tem 36 meses. Este é um processo super recente. Okay? O Model 3 entrou em mass production em setembro de 2018 e só em 2019 é que começou seriamente a impactar as ofertas ou as vendas dos outros carros. Isto quer dizer que tal, infelizmente agora, como nós estamos a assistir nesta época do coronavírus, é que os cientistas estão a receber fundos, eu não diria limitados, mas enormes, para arranjar formas alternativas. Ora bem, acabou de aparecer uma tecnologia patenteada e que já está a ser testada, em que em vez de gastar 2.000 litros de água por cada extração de cada quilo de lítio, usa 0 água potável. E a taxa de recuperação não é 30%, mas será de 90%. Por isso é um novo processo de filtragem que é radicalmente novo. Isto para dizer o quê? Para dizer que durante os próximos 2 a 3 anos, o número de novas tecnologias, inovação que irá acontecer, irá desromper completamente aquilo que nós sabemos que é a extração do lítio. Por outro lado, por isso este é o primeiro mito que eu queria destruir, que é, à medida que os números económicos também sobem, é preciso ganhar eficiência. E como tal, isto vai acontecer. Ainda não aconteceu em 2017, não aconteceu em 2018, mas nada será como antes. Por isso, daqui a 2 ou 3 anos estaremos num processo de extração de lítio completamente diferente, muito mais rápido. Atenção que para esta extração de quilo de lítio demorava 18 meses, este processo novo demora menos de um dia a extrair. E como tal, os benefícios económicos são enormes. E como tal vai acontecer, por isso isto não é uma investigação ecológica, é uma investigação económica. Do lado da produção das baterias, uma bateria, do ponto de vista energético, custa entre 47 a 65 kWh. O que vai acontecer, e já está a acontecer, e só para vos dar mais alguns números, na China existem mais de 500 mil de autocarros elétricos, a comparar com a Europa, que existe praticamente zero. Ou existem 500 ou 1000, mas é um erro de arredondamento, mas na China não, existe 1 milhão de autocarros. E as fábricas de baterias na China estão todas também a começar a estar todas ligadas a uma captação solar por painéis solares. E como tal, o ciclo energético de produção de uma bateria passou a ser neutral do ponto de vista carbónico e neutral do ponto de vista energético. Eles captam a energia solar que precisam para gastar a fazer as baterias. Por isso este é o primeiro mito que eu gostaria de abordar, porque é importante, mas nem a extração de lítio no futuro será poluente como agora, nem iremos ter qualquer pacto energético para a produção das baterias, porque iremos utilizar o sol. Mais uma vez, era o ponto onde eu dizia que é impossível olhar para a mobilidade elétrica sem estarmos a olhar também para a captação solar. Eu digo captação solar porque não é produção de energia solar. Nós captamos a energia e a energia que é eletromagnética mantém-se eletromagnética. Nós apenas fazemos ali uma pequena reconversão de meio. Outro número interessante, o custo por quilowatt-hora das baterias em 2010 estava em $1.100 e agora está em $156. Isso é uma redução efetiva de 85% do custo da redução das baterias. Vai continuar a reduzir-se porque os processos de extração vão ser muito mais eficientes, os processos de produção vão ser muito mais eficientes. Estamos a começar a ter tecnologias de lítio sólido em vez de lítio líquido nas baterias, o que vai aumentar a capacidade ou a densidade de armazenamento de energia por cada quilo. E como tal, tudo isto vai continuar a indicar que vai continuar a haver uma redução do preço das baterias nos próximos anos. Uma redução forte, que ainda nos próximos 5 anos as baterias reduzam novamente para metade o seu preço. Segundo mito, produção de carros. Bom, aqui a questão
é que um carro a combustão, o powertrain, o que é o powertrain? O powertrain tem a ver com todas as peças que são necessárias para mover o carro. Por isso, é o motor, é a correia de distribuição, são as bombas, é a caixa de velocidades, são os diferenciais, etc. São 1200 peças. Num carro elétrico são 300. Isso há 900 peças que desaparecem. E um operário monta 300 peças por dia num carro a combustão, mas monta 900 peças por dia num carro elétrico. Por isso é uma diferença de 12 vezes por cidade. Não é difícil pensar que qualquer sindicato fica muito preocupado com este número. Por isso, onde um trabalhador monta um carro a combustão, monta 12 nos carros elétricos. É fácil ver o stress que todos os sindicatos têm. E como tal, tudo o que podia ser feito para bloquear a passagem para construir carros elétricos foi feita na Alemanha e nos outros países. Segundo ponto, e este eu não vou abordar aqui, mas um carro elétrico não tem manutenção e, como tal, depois toda a cadeia a seguir que tem a ver com os concessionários hoje em dia ganham muito mais dinheiro no pós-venda e nas manutenções. O carro elétrico não tem manutenção durante 4 anos, ponto. Por isso, existem relatos de imensos carros elétricos que nem sequer trocaram nem pista, nem pastilhas de travão, nem discos. Por isso, do ponto de vista de produção de carros elétricos, não só há uma diferença por cidade, como a energia gasta na produção de carro elétrico é muito menor. Vou retirar a questão das baterias, que já falei. Porquê? Porque há menos peças. Isso, se há menos peças, há menos trânsito do carro que está a ser construído na fábrica. As fábricas são mais compactas, são mais pequenas. O Musk tem provado que consegue criar uma fábrica em 12 meses, coisa impensável para um carro a combustão, e como tal, a produção dos carros é muito mais simples. Por isso, na verdade, não interessa a ninguém, do ponto de vista de cadeia de valor, migrar para carros elétricos. Então, mas e as empresas que constroem bombas de gasolina? Desculpem, bombas de gasolina, mas as bombas são as bombas de combustível dentro do motor do carro. Por isso, os filtros de óleo, as bombas de óleo, toda a tubagem, todos os diferenciais, caixas de velocidades, etc., são tudo peças que desaparecem. Por isso, há toda uma indústria que vai ter de se reconverter e muito desse valor vai mesmo desaparecer. Por isso, do ponto de vista de todo o pipeline da indústria automóvel, não interessa fazer publicidade aos carros. Terceiro mito, carregamento solar. Diz que um carro elétrico produz gasto de eletricidade, e a eletricidade sem ser produzida é tão poluente como um carro a combustão. Bom, já, a essência de um carro a combustão é só 30%, porque tecnicamente aquilo é executado através de um ciclo de Carnot. Não vou entrar em pormenores termodinâmicos, mas a energia que está armazenada nas moléculas de gasolina e do gasóleo só é aproveitável à volta de 30%. Essa é a primeira questão. Se quisermos produzir eletricidade através do fuel óleo, essa eficiência sobe de 30% para 50%. Okay? Por isso, admitindo que para transportar a mesma massa de carro aos mesmos quilos do mesmo ponto A ao ponto B, globalmente a energia que se gasta é exatamente a mesma. Isto tem a ver com efeitos Newton, mas é exatamente a mesma. E como tal, a questão é saber como é que se produz essa mesma energia num cenário e no outro. Bom, se for a combustão, a eficiência é 30%. Se toda a energia fosse produzida por fuel óleo, ou seja, também por petróleo, essa eficiência numa central termoelétrica já é de 50%. Por isso, só aqui, no pior dos cenários, tínhamos um ganho de quase duplicação de eficiência de 30 para 50, não era 30 para 60, mas era 30 para 50. Mas a questão não é essa. A questão é que se eu tiver um carro elétrico, eu posso carregar o carro elétrico com captação solar, mais uma vez. E como tal, eu não estou a queimar petróleo, ou dentro do carro, ou numa central termoelétrica, para produzir essa energia. Bom, isto tudo é facilitado porque, ou nós fazemos autoconsumo, e no grupo Join, nós acabamos de instalar, ou estamos em vias de instalar uma central de 65 kW pico, que vai permitir alimentar a nossa frota toda em autoconsumo, ou, se nós formos ecologicamente conscientes,
nós podemos fazer uma coisa muito simples. Vamos às elétricas e pedimos que toda a energia que nós estejamos a consumir sejam de fontes renováveis. Isso tem apenas 1% de custo adicional. Por cada 100 euros na vossa fatura, vocês iriam pagar 101 euros. E a partir desse momento, vocês têm a certeza que toda a energia elétrica que estão a receber vem de fontes renováveis. Isto não é um fator muito conhecido da população. As pessoas às tantas, sim, mas é muito caro. Não é muito caro, é baratíssimo. Custa mais 1%. Ninguém sente 1% numa fatura. Finalmente, reconversão de baterias. Nós vamos fazer reconversão e não reciclagem. Por isso, as baterias dos carros, no final do tempo de vida, quando as pessoas têm medo que a bateria já não tenha a capacidade total, ou já não carrega tão rápido, certo, não carrega tão rápido, nem descarrega tão rápido, ao fim de 8 anos, vá lá. Isso é outro mito, mas que não vou entrar aqui agora. Mas mesmo que assim fosse, o que acontece é que a performance já não é suficiente para acelerações e travagens e carregamentos. Mas para um estádio de futebol ou para um conjunto de edifícios, qualquer edifício de escritórios, em que tenha carga lenta durante o dia e consiga descarregar à noite e consiga ficar neutral do ponto de vista de carbono nessa energia circular entre dia e noite, as baterias dos carros servem perfeitamente. E como tal, já está a haver uma reconversão. O que é que eu digo reconversão? É reconversão porque não é reciclagem. Nós não vamos desmontar a bateria, nós vamos ligar a bateria a equipamentos diferentes que têm um ciclo elétrico diferente daquele que o carro tem. Mas não vamos desmontar a bateria, não vamos extrair o lítio e não vamos reconstruir outra bateria com aquele lítio. Por isso nós temos um conjunto elevadíssimo durante as próximas décadas de oportunidades de reconversão de baterias sem ter necessidade sequer de fazer reciclagem de baterias. Aliás, à medida que os carros elétricos vão sair da sua vida útil, e ainda vai demorar uns anos, recorde-se que só agora é que nós estamos a vender carros novos, carros elétricos, por isso ainda vai demorar uns anos até nós entrarmos nesta fase, nós vamos ter milhões e milhões de edifícios. Só em Portugal nós temos 3,5 milhões de edifícios que podem tirar partido desta reconversão de baterias. Pronto, e finalmente temos aqui o exemplo do nosso grupo Joy. Por isso nós migramos para tudo para carros elétricos, já temos mais de 1,2 milhões de quilómetros em cima de carros elétricos. Uma nota de conforto às pessoas: nunca ninguém ficou sem bateria no carro elétrico, nunca ninguém precisou ser deslocado de carro elétrico. Curiosamente, eu já vi várias pessoas com carros a combustão ficarem sem bateria e o carro não andar, mas ainda não vi nenhuma pessoa com carro elétrico ficar sem bateria na nossa frota. Já evitámos cerca de 216 toneladas de CO2 e poupámos efetivamente 300 mil euros, quer em combustíveis, manutenções, tributações autónomas, etc. Paralelamente com isto, criamos uma nova business unit, que é Evoluic.info, e que está a coordenar este encontro, agora remoto, e que nós teremos todo o prazer em ajudar todos os nossos parceiros nesta migração para elétrico, que penso que seria que é muito necessária para nós todos e para o futuro do nosso planeta. Como infelizmente mais uma vez este evento nós estamos a passar demonstrou, a poluição na China diminuiu drasticamente e pela primeira vez nós temos cidades a respirar um ar puro, coisa que não tinha acontecido nas últimas 2 décadas. Por isso acho que nós temos e devemos fazer alguma coisa por isto, mas também queria aqui deixar uma mensagem a todos, às pessoas, às famílias, aos empresários, que também é uma alternativa economicamente mais viável do que continuarmos com o cenário atual. Muito obrigado a todos. Resta-me agradecer. Mais uma vez, mantenham-se seguros e esperemos que tenham gostado e que continuem a gostar das próximas apresentações e convido-os a todos a entrar em discussão
nos momentos que nós temos planeados. Muito obrigado.